de todas as ites, sinusite, faringite, amidalite, bronquite, etc., a otite, a dor de ouvido, é a que pra mim, como mãe, eu tenho maior insegurança, maior cuidado ao agir. Por quê? A sinusite, eu vejo o aspecto do catarro, por exemplo, né? A cor. Tem até vídeo no canal ensinando como a tratar de forma natural, depois você pode conferir. A faringite, a laringite, a gente consegue, né, com um palito assim, abrir a boca da criança, olhar lá dentro, eu uso até uma lanterna, e aí eu vejo se tá só vermelha, se já formou placa. A bronquite, até a pneumonia, eu consigo escutar a respiração, como é que tá aqui a questão do catarro no pulmão. Mas, gente, a otite, eu não tenho o otoscópio, aquele aparelho do médico, para ver lá dentro do ouvido da minha criança e do meu próprio ouvido, quando é em mim. Então, tem que ter um cuidado maior. E aí, eu quero fazer nessa introdução aqui uma ressalva muito importante. Olha, o método natural que eu vou ensinar para vocês, ele funciona sim, só que ele tem que ser feito de primeira. Na hora que você sente a primeira pontada, na hora que a sua criança chega já chorando com a mãozinha no ouvido e você sabe então que ela tá com uma otite. Tem que ser feita logo e com agilidade, ou seja, você tem que ter essas coisas que eu falei e agir logo, entendeu? Agir logo, fui clara? Se você já tá aí vendo esse vídeo e o negócio aí na sua casa já degringolou há uns 2, 3, 5 dias, talvez, minha amiga, seja melhor desta vez ainda, infelizmente, você partir para o método convencional, solucionar logo esse problema, assistir o vídeo muito bem assistido, anotar o que você precisa comprar, o que você precisa ter em casa, para na próxima vez, assim que der a pontada, assim que der o choro da criança, você agir logo, com agilidade. E aí sim, você vai conseguir então, a partir desse momento que você ganhar essa experiência, em todas as vezes atuar de forma natural. Mas às vezes ainda não vai ser desta vez. Isso é muito importante, porque nossos ouvidos, né, assim como os olhos e tudo, são muito sensíveis, são um grande presente de Deus para nós, a nossa audição. Temos que ter responsabilidade, especialmente se você está tratando, né, de uma criança que não sabe ainda se expressar ou não consegue por algum motivo dizer exatamente o que ela está sentindo, ou até um idoso, né? Então, gente, dor de ouvido, se você nunca teve, eu já lhe digo, porque eu tive várias vezes quando criança, várias. Dói, mas dói com força. E à noite, a dor triplica, quadriplica, dói muito. Eu tenho recordação de eu mesma, com meus 4, 5 anos, deitadinha na cama com a minha mãe passando paninho quente no meu ouvido e eu com muita dor, já tomando antibiótico, mesmo assim no início com muita dor. Então, se sua criança tá aí manhosa, chorando e tudo, não é manha não é chatice não, é dor de verdade. Então, dá acolhimento, muito abraço, muito carinho. E aprenda então, de uma vez por todas, a tratar logo para que isso não fique uma constante na sua vida igual foi na minha infância. Então, ó, aqui na minha família, a gente tem esse belo nariz aqui que você tá vendo, né? Assim, uma tromba, na verdade, né? Bem majestoso. E a gente tem um desvio de septo. Várias pessoas da família já operaram, não é o meu caso. E então faz com que qualquer resfriadinho, gripezinha, acumule catarro e aí dá sinusite. Então eu sou craque em sinusite, tem aí nosso vídeo no canal, muito bom, cheio de dicas que você pode conferir. E às vezes da sinusite já vai ligando para uma otite. E na minha infância, então, eu tomei, foi muito antibiótico, isso me trouxe vários malefícios, tanto é que eu estou percorrendo, na verdade, uma trilha toda agora para recuperar e regenerar o meu intestino. Então no canal eu dedico muito a essa questão da dieta, de como, né, regenerar o intestino, você pode conferir esses vídeos também. E decidi então a tentar fazer diferente com meus filhos. Então eu tenho um filho que vai fazer 7 anos agora, que é Thea, e um outro que acabou de fazer 4. Até hoje, eles tomaram antibiótico uma vez. Isso eu considero um grande feito. Agora, a vez que eles tomaram foi justamente para otite. Então foi uma época que eu ainda não sabia de todas essas coisas que eu vou falar para vocês e também que eu julguei por bem que
tinha passado o ponto, que já estava no momento então de entrar com o método convencional, que eu não tinha dado conta de tratar naturalmente. Então, ó, o método natural não é para ser demorado, não é para ser pior do que o uso do método convencional. Ele é para ser rápido. Então, é para você sentiu a pontada, usou o método natural, no dia seguinte já está melhor, no dia posterior, 2 dias depois, então, a criança já está brincando normalmente, tudo ok. E aí você continua no 3º dia em diante e é para estar zerada. Então, se passou 2, passou 3 dias, isso não aconteceu, a criança continua reclamando, continua não dormindo bem, acordando à noite chorando, então, minha amiga, tem que falar, ó, não deu dessa vez. Leva no médico, ele vai usar o otoscópio, vai ver direitinho o que está acontecendo e aí você talvez tenha que entrar com a medida convencional. No meu caso aqui, né, com minhas crianças, já aconteceu vezes sem números, que eu já perdi a conta de quantas vezes elas já iniciaram quadros de otite por conta desse problema que a gente tem. E de todas as vezes eu consegui resolver de forma natural, exceto uma. Então, é um time que está ganhando, mas que tem que ter essa responsabilidade, gente. Não pode deixar esse quadro evoluir muito. Então, medidas rápidas, ok? Então, feita essa pequena introdução, né, de te mostrar que precisa de ter esse conhecimento, não pode às vezes já tá aí com esse caso, né, ladeira abaixo e querer implementar uma coisa natural. Lembrando que a otite, ela pode ser mais externa ou mais interna. Nos casos externos, é muito mais fácil de tratar e o método natural, ó, em um dia às vezes resolve. Mas quando é interna, pode ser mais complicado. É mais raro também, mas pode ser bem mais complicado. E se, atenção, se começa a sair secreção do ouvido da criança sanguinolenta, ou seja, com presença de sangue, ou purulenta, esbranquiçada com presença de pus, não deu certo. Vai no médico e talvez tenha que entrar então com o antibiótico, tá bom? Porque aí, se tá saindo secreção, provavelmente o tímpano já furou. Isso não é um Deus nos acuda, é algo natural. Meu tímpano já furou mais de uma vez, tá? O tímpano furou, justamente é uma coisa divina, ele fura, o corpo fura naturalmente para sair a secreção. E aí, quando fura, até sente uma melhora. Para com aquela pressão horrível, a dor até costuma melhorar. Mas aí a gente fica sem escutar bem e demora, às vezes, mais de mês para recuperar. Então, eu sempre que meu tímpano furou, eu recuperei minha audição depois, mas passei, às vezes, 2, 3 meses meio esquisita no ouvido. Mas a gente recupera, desde que tudo tenha sido feito com responsabilidade. E essas furação de tímpano que eu tive foi tomando antibiótico, viu, gente? Não foi por causa do método natural, não. Bom, então vamos para a segunda parte desse vídeo, que eu quero falar sobre a prevenção. Porque muitas vezes a forma mais natural de você agir contra uma otite é prevenir. Ou seja, antes dela acontecer, você já toma medidas para que ela não aconteça. É muito comum que a otite venha por crianças, assim, principalmente nos meses do inverno, ou quando está mais para o final do dia, quando começa a ventar um ventinho mais frio. Ela tá ainda na piscina e sai da piscina, ou então toma em casa mesmo um banho mais de noite. E aí, o que você pode fazer? Especialmente no caso da piscina, quando você tá aí lá no hotel, tá no mar, há mais dias viajando e tudo. Terminou o período da piscina, tá indo embora para casa? Você vai pegar álcool absoluto, aquele mesmo álcool que a gente usa para curar o umbiguinho do neném. Vai pegar um chumacinho de algodão e embeber ele com umas 2, 3 gotinhas de, então, álcool absoluto. E aí, gente, não é para pingar dentro do orifício, não. Você vai colocar o algodão dentro do orifício úmido. E só esse álcool lá, então, vai sugar, vai puxar a umidade, então, do ouvido. Deixou ali uns 5 minutinhos, tira e aí, então, o ouvido da criança não vai dar, né, a proliferação de fungo, essas coisas por excesso de umidade. E além de o próprio álcool ali, aquele vapor que ele vai soltar, vai fazer a asepsia do local. Então, essa é uma alternativa.
Segunda alternativa, saiu da piscina, terminou lá, ou então teve um banhozinho muito tarde da noite, ou então ficou lá na fogueira da festa junina e tal, recebendo muito vento, chegou em casa, pingar 3 gotinhas de AOX. Aí sim, lá dentro. Pingou, deixa assim, aí é bom você, se você nunca fez no seu próprio, né, ouvido, faça para você ver a sensação, porque ela borbulha, ela dá muitas bolinhas, né, e dá uma sensação de uma cosquinha. Então, se a criança nunca fez isso, explica para ela, pode falar assim, são as gotinhas engraçadas, ou são as gotinhas da risadinha e tal. Explica que vai fazer cosquinha, que vai borbulhar, e pode até colocar no seu próprio, né, ouvido e mostrar para ela acontecendo, porque às vezes até você vê assim por fora saindo, se você colocar umas 5 em você mesmo, você sai para fora geralmente. Aí a criança vê e vai deixar numa boa. Aí deixa assim uns 3 minutinhos de um lado, aí deixa escorrer, né? Pode usar um papel higiênico, um algodão para recolher o excesso, e depois do outro lado, mais 3 gotinhas, no caso de criança, adulto pode ser até 5. Então, fez isso, resolveu. A asepsia interna lá, não vai ter proliferação, então, de parasitas lá, né, que vão causar a inflamação. E isso, então, é uma prevenção. Outra coisa para uma criança que já está em quadro constante é aquela massinha que você compra, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, uma massinha que você coloca dentro aqui do orifício para ela poder ir para aula de natação e tal, e não ter aquela infecção recorrente. Então não vai entrar excesso de água lá, né? Água às vezes com cloro e tudo, que acaba prejudicando ali, irritando a mucosa interna. Tem crianças que têm mucosas mais sensíveis, ou adulto mesmo, né? Então tem esse tipo também de borrachinha, que eu vou deixar aqui o link na descrição para você saber do que eu estou falando. E mesmo assim, chegando em casa, você pode então ou usar o álcool absoluto ou o AOX internamente, tá bom? Bom, essa foi a parte da prevenção. Agora, vamos ver então a ação. Tem várias opções, assim que já começa a pontada. Porque geralmente a dor de ouvido não vem aquela dorzinha assim muito baixinha, ela dá aquela pontada e para, dá outra pontada e para. E a criança sente aquilo. Então, às vezes começa à noite, às vezes foi um dia de festa e tal, a criança brincou muito na piscina e tudo, tá tudo bem. E aí chega no meio da noite, se for criança muito pequenininha, começa a chorar. Nem sempre ela põe a mãozinha no ouvido não, né? E aí você fica sem saber, mas geralmente choro alto e assim intenso no meio da noite, você pode desconfiar de otite. Como que você sabe? Você pega aqui no ouvidinho da criança, tô pensando, né, numa criança bebezinha que ainda não fala, ou por algum motivo, ou uma criança mais velha que não consegue se comunicar. Então você aperta aqui, ó, aperta sem ser força demais, mas com pressão. Aperta aqui e depois aperta aqui embaixo, nesse nódulozinho que a gente tem aqui. Gritou na hora que você apertou, pode saber que é otite, tá? Então você já descobre logo no início, no primeiro choro, e faz seu diagnóstico. Minha criança está iniciando um quadro de otite, vou agir, tá bom? E aí o que você vai fazer? Agora então um método natural, terceira parte do vídeo, tá bom? Bom, vou ensinar primeiro o que eu aprendi com os índios, o que eles fazem de fato lá, né, na Amazônia. Eles utilizam 2 óleos. Óleo não é essencial não, tá? É a resina. Então, da copaíba na parte externa. Então, toda a parte externa você pode colocar o óleo puro de copaíba. Não é essencial, é a resina, tá? Em volta aqui e massageia. Massageia bem aqui nesse nódulo, massageia aqui, chegando aqui pra baixo. Esse nódulo costuma ficar cheio, né? Nossos nódulos linfáticos. E aí fica com os parasitas depositados aqui e tudo. E você então bombeia ele, faz essa massagem toda em volta da orelha, né? Sem estar dentro do ouvido. Só em volta a massagem, principalmente aqui de baixo aqui e vinho descendo. Nos 2. Geralmente um tá sempre pior, né? Mas é bom fazer nos 2. E aí faz bastante com o óleo de copaíba. E aí internamente é o óleo de andiroba. E aí eles gostam de aquecer um pouquinho, especialmente a primeira vez. Você pode utilizar uma colherzinha dessas de café, né? A menorzinha. Coloca o óleo lá e você leva na chama do fogão ligeiramente. A colherzinha aquece rápido quando você põe ela assim na chama, tá?
E aí, você não vai tacar isso dentro do ouvido da criança desse jeito, não. Pelo amor de Deus, não se queima. Seu filho. Coloca seu mindinho lá, né, com a mão lavada, testa, sente que tem que estar só morninho. É um quentinho gostoso. Não é um quentinho, ai, tá quente, mãe, tá quente, mãe. Não. É um morninho que a criança nem vai reclamar. É morninho, morninho. Aí você coloca, então, internamente a colherzinha de café. Deixa lá do lado um pouquinho, a criança fica lá uns 3 minutinhos daquele lado, põe um algodãozinho ou papel higiênico, ela vai, né, sai o excesso e põe do outro ouvido também. Então isso pode ser feito umas 4 vezes no dia. Aí geralmente você faz no primeiro dia 4 vezes, dependendo do segundo dia 4 vezes também, depois diminui. Mas não deixa de fazer, pelo menos, né, nos próximos, melhorou, a criança voltou a brincar e tal, nos próximos 2 ou 3 dias, pelo menos à noite antes de dormir você faz de novo. Porque às vezes dá aquela melhorada e aí se você não continua, piora de novo. Então você mantém à noite, logo antes dela dormir, depois do banhozinho, você faz, tá? Mais uma vez. Então esse é um método eficiente que é usado aí muito, né, pelos nossos índios. Um segundo método, caso você não tenha aí, né, o copaíba e a andiroba, são coisas que tem que adquirir. Vou deixar também na descrição do vídeo sugestão para vocês, porque infelizmente, né, tem venda aí de coisa falando assim, óleo puro, e não é nada. Quem conhece puro sente só pelo cheiro, pelo aspecto que não é puro. Então, para colocar, principalmente dentro, gente, tem que ser uma coisa de qualidade, tá? Aí eu vou deixar para vocês na descrição alguma sugestão. Então, segunda opção, talvez você já tenha em casa, é mais comum. Você vai pegar 10 ml e coloca um óleo. Pode ser de coco, pode ser óleo de rícino ou pode ser até azeite orgânico, tá? Para não ser azeite com agrotóxico e tudo. Então, coisa que vem aqui dentro tem que ser tudo puro, tá? Óleo de coco extra virgem puro, óleo de rícino puro ou então azeite orgânico. Coloca 10 ml. E aí você vai pingar nesse óleo o óleo essencial de tea tree, conhecido como melaleuca, que é bactericida, fungicida e antiviral. Só que ele nunca pode ser colocado aqui puro, de jeito nenhum, porque ele vai irritar a mucosa. Então ele tem que ser colocado junto com o outro óleo. Então em 10 ml desse outro óleo, a sua escolha desses 3 que eu falei, você coloca 9 gotinhas de melaleuca, óleo essencial. Também não pode ser qualquer um, tem que ser um óleo essencial puro de boa qualidade. Se você não tem, isso dá para usar para uma infinidade de coisas. Tem que ter na farmacinha da mãe natureba em casa. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também alguns links de marcas boas e confiáveis e não é caro demais, gente, compensa muito, tá? Você coloca então 9 gotinhas em 10 ml. Pega um chumaço de algodão, embebe nessa misturinha. E aí você, né, tira o excesso e coloca aqui dentro e vai deixar meia hora. Para criança que vai tirar e que é bebezinha, que não vai deixar meia hora, você coloca um esparadrapo, aquele micropóreo, sabe, por cima. E aí põe aqui para a criança não remover o algodãozinho, conta meia hora no seu cronômetro no celular e depois você tira. Se é estágio inicial, debela. Porque esse óleo de melaleuca vai, né, evaporar ali, ele vai tratar tudo ali. Se for vírus, bactéria ou fungo, ele vai tratar. Sendo no início, gente, no início, tem que ser logo. Aí a coisa acaba, que é uma beleza que a criança já tá usando ali, já começou, voltou a brincar, já voltou a ficar feliz, tranquilo. Você vai ver assim, me conta aí nos comentários o poder do óleo de melaleuca, tá bom? Então tem essas 2 opções aí para você tratar. Agora eu vou falar uma terceira opção que não é natural, mas é um passo entre esse natural que eu falei e entrar com um antibiótico aí de 7 a 10 dias. Então ele é um remédio vendido em farmácia, ele é alopático sim, ele não é natural, é lógico que ele pode causar efeito colateral, então não tô mandando você usar. Leia a bula, seja responsável, leia a bula e tome sua própria decisão. A minha opinião de uma pessoa que não é da área da saúde, que é apenas uma mãe muito estudiosa, tá? É que eu acho melhor usar isso 2 dias, 3 dias, do que um
antibiótico que é ingerido por 7 a 10 dias e que vai causar problemas intestinais e tudo, né? Então esse é local, é uma ampola, né? Se chama otoxilodase, você compra em qualquer farmácia, não necessita receita. E aí ele vem como se fosse um conta-gotas pequenininho e uma ampola com pozinho. Você tem que remover o biquinho desse conta-gotas. Eu removo com o dente mesmo, porque o trem é difícil de remover, pra falar a verdade. Aqui é só verdade, gente. Então eu arranco com o meu dente. E aí a ampola é de vidro, daquelas que você quebra com a mãozinha assim, puf, põe o líquido lá dentro, chacoalha bastante para ele misturar, coloca novamente o bico do conta-gotas e aí você vai colocar aqui dentro 3 gotinhas em cada orifício ou naquele que tá doendo. Ele é maravilhoso, gente, porque ele tem ação analgésica. Então, aquela criança que tá desesperada, porque, gente, dói. Então, é desespero. Que tá desesperada de dor, ela tem um alívio, tá? E você vai conseguir dormir à noite. Então, ele anestesia o local. E ele tem uma ação anti-inflamatória também. Então, ele vai, se for uma otite interna ou média, assim, ele vai auxiliar demais. Ele só não trata e pode até piorar se for infecção de fungo, tá? Ele não trata fungo, não. Então, se não melhorou com ele, provavelmente é fungo. E aí, geralmente todo mundo tem a Ox em casa, né? A Ox ajuda muito para fungo. Ajuda não, ela é tiro certeiro para se for fungo. Então, se você tentou a Ox antes e não melhorou, entrou com otoxilodase, geralmente vai terminar, tá bom? A Ox é muito realmente boa para a questão fúngica. Então, se é por excesso de umidade, se desenvolveu um fungo ali, esse fungo então que trouxe, né, uma micose mesmo aqui dentro do ouvido, o uso da Ox pode ser indicado. Então, é aquilo que eu falei como prevenção, né, da gotinha aqui dentro, umas 3 no ouvido, e aí fica de um lado, depois fica do outro. Isso pode ser feito mais vezes ao dia também com tratamento. Então, a cada 3, 4 horas, vai e coloca 3 gotinhas e aí costuma resolver, especialmente se for por esse motivo, assim, né, de umidade, uma micose que deu lá dentro. Bom, então esse é o tratamento e às vezes você não tem essas coisas que eu falei, nem óleo de copaíba, nem óleo de andiroba, nem melaleuca, nem óleo de coco, nem azeite, enfim. O que você tem hoje é um maridão que você fala assim, vai ali na farmácia, compra o otoxilodase pra gente resolver esse problema hoje. E aí da próxima vez você já adquire então algum dessas opções para você ter na sua farmacinha, tá? Então, mamães, é assim que eu trato de forma natural a otite aqui em casa. Se você gostou do vídeo, fique só mais um pouquinho para eu te pedir para dar um joinha e escrever aqui nos comentários qualquer coisa. Pode ser sobre sua farmacinha, o que você tem aí, outras dicas para otite que você saiba e que eu não falei, porque eu não sei tudo e eu adoro aprender, tá bom? E isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e mandar para outras pessoas. E aproveito e te indico 2 vídeos. O vídeo da sinusite, em que eu ensino medidas naturais para tratar a sinusite, e o vídeo da diarreia, que criança que não tem diarreia aí com certa frequência, que eu ensino então a como tratar a sua criança, você mesmo, sua família, de forma natural. Te encontro nesses outros vídeos. Tchau, tchau!